Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Catequese, aqui pelo canal Acorda Limeira, no YouTube e também pelo grupo Acorda Limeira no Facebook. Como começamos aqui na semana passada, eu gostaria de reafirmar que o objetivo dessa catequese é exatamente estar abordando questões históricas e não irei me aventurar nas questões teológicas a respeito de cada um dos temas que serão aqui tratados. Portanto, não entrarei na questão daquilo que é desenvolvido, né, em termos teológicos, em termos daquilo que a Igreja acabou colocando posteriormente às Escrituras. Estaremos nos fixando somente sobre a questão histórica, do contexto histórico, daquilo que se encontra nas Escrituras e também no contexto da Igreja Católica e também de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vale nós fazermos aqui uma pequena observação, ou uma longa observação, né? Depende, do que nós estamos falando aqui em termos acadêmicos. E quando eu cito aqui a questão da história, aqui eu estou me referindo. Muito bem, existem técnicas para se fazer as análises daquilo que será absolutamente estudado aqui. Os estudos, eles estão sempre calcados, estão sempre baseados sobre uma série de técnicas, de ferramentas que são utilizados pelos acadêmicos de estudos em história e também dos historiadores. E também de outras áreas, né? Até mesmo a medicina tem colaborado nos últimos tempos, né? Com o advento, por exemplo, dos exames de DNA e também com os exames de carbono 14, para que se possam fazer aqui a atestação, ou seja, dar o atestado de vericidade, né, daquilo que nós estamos colocando. Portanto, não estamos especulando em nada. E também os textos que estaremos aqui comentando a respeito, textos que pertencem às Escrituras e que estaremos aqui trazendo para comentário, eles podem ser consultados pelos senhores e senhoras a qualquer momento. Sempre deixaremos daqui a origem da onde eles foram tirados. Portanto, isso facilita muito o entendimento e também irá demonstrar a nossa transparência com relação àquilo que pretendemos. E para tanto, e para darmos sequência no nosso vídeo de hoje, vamos conhecer aqui quais são as sete ferramentas principais que são utilizados pela historiologia, assim como os estudos acadêmicos e literários a respeito das Escrituras e a respeito dos documentos que estaremos abordando. Múltipla atestação, dissimilaridade, coerência social, coerência geral, adequabilidade linguística, embaraço, lectio difficile. Estas 7 ferramentas são as que nos auxiliam a fazer a análise dos textos que estão nas Escrituras. É importante lembrar aqui que Jesus Cristo, ele não escreveu sobre ele próprio diretamente, não existe nenhum documento que tenha sido escrito por Cristo, mas existem aqueles que escreveram sobre Cristo. E nos evangelhos nós temos ali um entendimento, ou pelo menos a percepção, que aquelas pessoas que escreveram a respeito de Cristo conheciam Jesus Cristo, né? Cristo, ele sempre falou somente aos judeus. 100% das pessoas que o cercavam eram judeus. Seus apóstolos, todos eles eram judeus. E, portanto, aqueles que tiveram contato direto e mais próximo, subentende-se que sejam esses que estão nos evangelhos sinóticos, falando aqui mais diretamente a respeito de Marcos, Mateus e Lucas. Mas existe aqui um pequeno problema, né? Vamos começar a abordar então a nossa primeira ferramenta, né, que é a múltipla atestação. O que é a múltipla atestação?
Se todos eles conheceram Cristo pessoalmente, se todos eles conviveram com Cristo pessoalmente, então deveríamos imaginar que nos 3 evangelhos sinóticos, o evangelho de João é um caso à parte, iremos tratar isso num outro momento, aqueles que estão ali nos evangelhos sinóticos, eles deveriam ter narrado as mesmas situações, as mesmas parábolas, as mesmas coisas nos 3 evangelhos. Porém, não é isso que acontece, porque se nós fizermos uma observação, como a figura que vocês vão ver agora, aí está sendo apresentado os 3 evangelhos sinóticos. E nos 3 evangelhos sinóticos, note que 3% de tudo que foi escrito nos evangelhos está somente no evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é considerado o evangelho mais antigo e, portanto, considera-se que o evangelho de Marcos serviu de fonte para os evangelhos de Mateus e também o evangelho de Lucas. Outra coisa muito importante a ser mencionada e ser verificada é que existe aquilo que nós chamamos de fonte Q, que é uma fonte Kelly. No alemão significa Kelly, significa fonte, e que através de estudos percebeu-se que a redação que era utilizada nos evangelhos de Lucas e Mateus, existe uma grande parte deles, uma questão, um conjunto assim de 225 versos que são exatamente distintos, eles não condizem com o modus literário que está sendo utilizado por Lucas e por Mateus. E, portanto, eles coincidem entre si, dentro dessa fonte Q, e estão dispostos em 23% no Evangelho de Lucas e 24% no Evangelho de Mateus. Isso é considerado uma fonte externa. Alguma fonte externa foi anexada aos Evangelhos de Lucas e também de Mateus. Vale aqui observar que 10% das Escrituras somente se encontram em Marcos e Lucas. E os outros 10% somente em Marcos e Mateus. Ou seja, ou Lucas se esqueceu dos acontecimentos que foi testemunha, ou Mateus também se esqueceu de 10%. Aí existe um esquecimento de 10% em ambos os evangelhos a respeito do nosso Senhor, e também de seus feitos e de seus atos. 35% daquilo que está no Evangelho de Lucas está somente no Evangelho de Lucas. E 20% daquilo que está no Evangelho de Mateus se encontra somente no Evangelho de Mateus. E, portanto, quando nós fazemos aqui a questão da múltipla atestação, nós podemos encontrar alguns pontos aí, um percentual bastante pequeno, 1% a 3% de tudo que está escrito, de que estão assim sendo citados somente no Evangelho de Marcos, somente no Evangelho de Mateus e somente no Evangelho de Lucas, não sendo citado nos outros dois, seria aí vamos dizer assim, adições posteriores aos evangelhos. E, portanto, esses serão, inclusive, daqui para frente, daqui para adiante, nos nossos vídeos, uma fonte de observação, será a nossa atenção será voltada exatamente para esses pequenos percentuais onde nós encontramos determinadas expressões, determinadas versos, determinadas colocações que provavelmente tenham sido colocadas posteriormente e não possui aí, no caso, aquela múltipla atestação, pois encontra-se somente em um ou outro evangelho. E, portanto, a probabilidade de ter sido isso anexado posteriormente é bastante grande diante das técnicas utilizadas pela historiologia para se fazer aí a composição dos textos das Escrituras. Já com relação à dissimilaridade, essa ferramenta ela faz exatamente a observação daquilo que era normalmente dito, comentado no tempo de Jesus,
com aquilo que foi sendo comentado depois, posteriormente, ou aquilo que não corresponde com aquilo que estaria nas Escrituras e que estaria ali sendo comentado no tempo de Jesus. Um exemplo sobre isso é exatamente aquela plaquinha que foi colocada no alto da cruz: Jesus, Rei dos Judeus. Sendo que Jesus, por aqueles mais próximos, por aqueles que estavam ao redor dele o tempo todo, por aqueles que faziam parte ali do seu apostolado, se referiam a ele como mestre, como Senhor, e em nenhum momento ele foi chamado de Jesus, Rei dos Judeus. Portanto, isso é uma questão de dissimilaridade, ou seja, não condiz com aquilo que existia, com aquilo conforme ele era chamado pelos seus apóstolos, com aquilo que estava sendo colocado, por exemplo, no alto da cruz. Esse é um pequeno exemplo da dissimilaridade, né? Vamos estar abordando outros exemplos aqui, como por exemplo, mais adiante vamos falar aqui a respeito do batizado, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele se encaixa também dentro dessa questão da dissimilaridade, né? E estará se encaixando também na questão da onde tratamos a respeito do embaraço da igreja a respeito de determinados fatos, né? Mas é uma dissimilaridade que existe, porque abordando especificamente a questão de João batizando Jesus, João ele era um essênio e na verdade os essênios eles faziam aquele rito de purificação. Jesus já havia sido batizado como judeu e portanto ele sofreu ali naquele momento no Rio Jordão de uma purificação e não de um batismo. Isso é uma questão de dissimilaridade, ou seja, houve uma troca daquilo que existia como sendo purificação para um termo mais adiante, né, colocando-se aí como batismo. E na verdade isso não existe nenhum tipo de conotação entre um termo e outro. Já no caso da coerência social e da coerência geral, nós estaremos ali observando e analisando questões referentes a como vivia a sociedade no tempo de Jesus, como era as construções eram feitas, como era o clima, como era o calendário, coisas desse tipo que podem passar desapercebidas, mas são de grande importância para fazermos aí uma análise de uma aproximação daquilo que é o verdadeiro Jesus, daquilo que realmente aconteceu no tempo de Cristo. Como por exemplo, vamos usar como exemplo aqui agora esse pequeno trecho das Escrituras. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontraram jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com a maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. Esse é um pequeno exemplo da coerência geral e coerência social, porque nos passa muitas vezes desapercebido um pequeno detalhe. As casas naquela região da Jordânia, da Palestina, né, onde estavam Jesus e seus apóstolos, elas não possuem telhados. Até hoje, inclusive, muitas delas não possuem telhados. E, portanto, quando se trata ali nessa escritura, nesse trecho da remoção de telhas, então trata-se aqui de algo que não existe uma coerência social e nem uma coerência geral com aquilo que existia na época. Portanto, as casas não possuíam telhados. Como existem em alguns lugares bastante desérticos, né? As casas são fechadas na parte superior, naquilo que nós seríamos hoje e conhecemos aí como lajes, e não existem telhados na parte de cima, porque as chuvas, né, a precipitação de chuva nesses lugares é muito pequena e, portanto, seria absolutamente desnecessária a construção de um telhado sobre uma casa. E aqui, nesse pequeno trecho, nós podemos ver um problema desse de coerência social e coerência geral. Já a questão de adequação linguística e também
da questão dos embaraços, nós podemos citar aqui, como eu já comentei aí atrás, na questão de similaridade, né? O batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, né? Como é citado depois ali, o batismo pela Igreja Católica, como tendo sido acontecido no Rio Jordão, através do essênio João Batista. Só que os essênios, eles faziam essas cerimônias de purificação, tá? E Jesus Cristo, ele já havia sido batizado, né, conforme nós podemos encontrar no Evangelho de Lucas 2:21, né, que lá, de acordo com a lei halachá dos judeus, né, a cerimônia da Brit Milá. Brit Milá, na verdade, é conhecido como a circuncisão. Portanto, Jesus foi circuncidado, né, 3 dias após o seu nascimento, e ali ele se tornou um judeu batizado. E depois, mais tarde, com João Batista, ele passou aí por uma cerimônia, por uma cerimônia de purificação no Rio Jordão, e portanto isso cria um embaraço, não somente nesse quesito, mas também de como é que Cristo, como sendo Filho de Deus, seria, no caso aí, batizado por uma pessoa comum, uma pessoa normal. Por mais que se tente se explicar a humildade de Nosso Senhor, né? Essa questão toda, inclusive iremos abordar isso em um outro capítulo aí posteriormente, é um embaraço para a Igreja Católica, na onde não se consegue explicar o porquê Cristo agia conforme os ritos judaicos, tendo sido inclusive batizado, tendo então até os seus 31 anos, mais ou menos, né? 31 anos, tendo participado aí da lei judaica, né? E passando inclusive por um rito de purificação por João Batista no Rio Jordão, e nesse momento ter sido isso considerado como um batismo, o que não é absolutamente coerente e, portanto, causa aí uma questão de embaraço. Já a adequabilidade linguística, ela trata da seguinte questão: o Antigo Testamento, ele está todo ali escrito em hebraico, não é? Já o Novo Testamento, onde se cita, estão ali os 4 evangelhos, né? O Atos dos Apóstolos, cartas paulinas e tudo mais, né? Apocalipse de João, ali nós vamos estar encontrando, tudo isso foi escrito em grego, né? Portanto, uma língua absolutamente distinta daquilo que falava o nosso Senhor Jesus, que inclusive ele falava uma terceira língua, que seria o aramaico, tá? Uma língua mais próxima ao hebraico, mas mesmo assim diferente. O aramaico era falado por Cristo, né? E então é feito o caminho de volta hoje, né? Tipo assim, pega-se o termo em grego e tenta-se achar a correspondência daqueles termos que são utilizados em grego nos termos que seriam utilizados em aramaico ou hebraico. Caso não exista ali uma correlação, caso não exista a possibilidade de se fazer essa tradução de volta, é porque daí coloca-se problema, né? Encontram-se problemas aí naquilo que foi redigido em grego, porque não é possível se fazer, encontrar-se a correlação para o aramaico e também para a questão social da época e daquilo que era a língua falada pelo povo. Já o Lectio Difficilior é uma outra ferramenta utilizada pela história e pelos acadêmicos para fazer análises, né, exatamente conforme foi citado logo atrás ali, da fonte Q, né, dentro dos evangelhos de Mateus e Lucas, porque existem, vamos dizer assim, cada escritor, ele possui uma maneira, um método para fazer suas redações. E é possível se identificar quando determinado texto é inserido dentro do texto que foi escrito por um outro autor, né? Então o Lectio Difficilior, ele faz esse tipo de análise, de tipo das técnicas utilizadas, apesar de não parecer, cada um de nós possui uma técnica de redação, e portanto essa técnica de redação ela faz parte, ela
ela é algo assim como uma identidade de cada um daqueles escritores que ali estão. E, portanto, qualquer escritor, qualquer parte de texto que tenha sido escrito por uma outra pessoa que se tente encaixar dentro daquele contexto, acaba ficando estranho, acaba ficando diferente, e, portanto, ali entra essa questão da análise do létio, ou daquilo que está escrito, né? E para se identificar aí a veracidade e também a autenticidade de tudo aquilo que foi escrito e que esperamos que tenha sido escrito por uma pessoa somente. Mas, no caso dos evangelhos, já temos aí comprovação de que a grande parte deles foi uma fonte que, conforme nós vimos em Mateus e Lucas, e também existem citações, tanto em um como outro evangelho, tanto Marcos, Mateus e Lucas, que são citados apenas dentro desses evangelhos e também com uma redação assim um pouco, vamos dizer, suspeita, né, por estarem ali. E agora, depois dessas explicações, né, vamos dar início aqui a exatamente ao título desse meu vídeo, né, que eu falo ali a respeito de quais seriam as origens da Igreja Católica. Muito bem, muitos acreditam, inclusive até dentre os católicos, né, de que o imperador Constantino, no século IV, foi o fundador aí da Igreja Católica. Mas, na verdade, isso historicamente não é comprovado, né? Existem outras comprovações que não foi bem isso que aconteceu e, portanto, já se encontra uma teoria velha, uma teoria que, inclusive, não nasceu no meio católico. Essa teoria de que Constantino foi o fundador da Igreja Católica surgiu bem longe dali, surgiu com os adventistas, através de Jonathan Matias, que era um dos líderes adventistas, e ele tentando fazer, assim, vamos dizer, um marketing a respeito dos adventistas, como sendo aqueles que mantinham a tradição católica, mantinham a tradição cristã de antes da fundação da Igreja, né, católica, que seria então os adventistas a única religião que estaria mantendo toda aquela tradição e que seriam os herdeiros da tradição, da verdadeira tradição cristã. Portanto, isso é uma coisa que surgiu bem depois, né? Foi algo utilizado por Joana Matias, inclusive citando aí o Apocalipse de Daniel, né? Onde se falava aí dos 10 chifres, né? Da besta e tal, e toda aquela história que você oportunamente pode pesquisar aí, mas tudo aquilo não, que ali está, por exemplo, no Apocalipse de Daniel, ele na verdade se referia ao Império Sassânida, né, que foi de 602 a 628, né, com o Antíoco IV, né, o Epifânio. Então aquilo que está no Apocalipse de Daniel, ele se refere exatamente ao Império Sassânida e não exatamente à Igreja Católica, conforme queria Jonathan Matias. Ou Ellen White também, né? Ellen White, lançou um livro chamado O Grande Conflito, que é conhecido até hoje, onde ela coloca ali que os mineiritas, né, seriam aí os herdeiros da tradição cristã e que não seria a Igreja Católica. Porém, hoje, os próprios mineiritas já admitem, né, os fundadores, ou melhor, o fundador da Igreja mineirita foi exatamente o francês Pedro Valdo, por volta do ano 1200. E, portanto, não existe nenhuma fundamentação nas histórias de que Constantino tenha sido o fundador da Igreja Católica. Mas não tendo sido Constantino o fundador da Igreja, o imperador Constantino, quem teria sido então? Teria sido Jesus, sabe? Para nós começarmos a entender isso, é melhor nós darmos uma olhada nesse pequeno texto que vai a seguir. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à Igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a Igreja, trata-o como gentil ou publicano. Muito bem, podemos ver aí nesse texto de Mateus 18, né, que Jesus instruía seus apóstolos a tratarem aqueles que não lhes dessem ouvido como gentios
ou publicanos. Gentios, no caso aqui, são os pagãos. Né? E também aparece aqui um outro termo, o termo igreja. Ah, muito bem, então foi Cristo que fez essa fundação. Não, não foi. Porque o termo igreja, ele surge muito depois. O termo igreja, ele surge com a, vamos dizer assim, a ortodoxia da igreja. Né? E também existe aqui um problema de tradução, porque o evangelho foi escrito em grego. Né? Os evangelhos ali estão escritos em grego, e o termo correto que está ali utilizado é o termo ágora. Ágora é o termo grego que era utilizado. E fazendo-se daí aquela tradução, né, para o hebraico, não existe ali, no caso, uma correlação, porque a ágora em grego seriam aquelas reuniões que eram realizadas, né? Vamos imaginar hoje seria alguma coisa parecida aí com os círculos bíblicos, tá? Aquelas reuniões que eram realizadas, conhecidas como ágora, né? O local de reunião, ágora, e não igreja. Então existe aí um problema de tradução, tendo sido colocado o termo igreja no lugar de ágora, mas que acaba não trazendo a realidade desse termo que aí está, porque na época não existia igreja constituída e, portanto, não haveria por que Cristo dizer ali dessa maneira. Ele poderia estar dizendo assim: olha, nas reuniões, aqueles que não quiserem te dar ouvido, falem, né, trate-os como gentios ou publicanos. E aqui existe um outro problema, porque Jesus, conforme todos os judeus da época, fazia acepção dos gentios, colocava os gentios de lado. E, na verdade, ali já não existia, então, aquela ideia do catolicismo, né? O católico, a tradução de catolicismo seria universalismo, ou universal, igreja católica, igreja universal. E é uma universalidade, onde entrariam todos. Porém, Jesus, ele fazia essa distinção, né? E quando ele passa para os seus apóstolos essa distinção entre gentios, né? Trata-os como gentios, ou seja, os judeus tratavam os gentios da pior maneira que você pode imaginar. Então, é isso que está ali. Portanto, não surgiu aí com Jesus o termo igreja, e também não está ali fundamentado o termo a catolicidade da igreja, não está ali fundamentado a questão universal do que venham todos até mim. Mas então, quando começou a surgir a catolicidade da Igreja Católica, a universalidade, começou a surgir bem depois da morte de Cristo. Inclusive, não foi através do próprio Cristo. Acabou acontecendo, se vocês procurarem aí em Atos dos Apóstolos 15, vocês vão encontrar ali o primeiro gentil que foi aceito, né? Estamos falando aqui exatamente do centurião. O centurião era um soldado romano, o gentil Cornélio, que acabou sendo aí então aceito, mesmo ele não sendo judeu, ou seja, ele não sendo circuncidado, porque até aquele momento, ali em Atos dos Apóstolos, depois da morte de Cristo, somente eram aceitos para se falar do cristianismo, para estar entre os cristãos e os apóstolos, aqueles que eram judeus circuncidados. E, portanto, não existia a catolicidade, porque os gentios estavam colocados fora desse contexto. Então, ali se inicia, né, a partir daquele relato, por exemplo, de Pedro, né, quando ele tem uma visão de um lençol descendo, né, e se abre diante dele com uma série de animais treife. Treife em hebraico significa impuro, né? Os animais impuros. Então ele tem nessa visão, e daí ele vai procurar aí o centurião Cornélio, que foi o primeiro gentil incircuncidado, né? Incircunciso, que foi aí então aceito no meio dos cristãos. Então, a partir desse momento, bem depois da morte de Cristo, né, já em Atos dos Apóstolos, é que se inicia então a universalidade da Igreja Católica. Essa questão aí, com essa questão aí do gentil Cornélio, porque até aquele momento somente os judeus é que participavam do cristianismo naquele momento, né? Portanto, esse é o ponto inicial.
Esse é exatamente o ponto central, inicial, né, que está ali em Atos 15, e isso inclusive acabou facilitando, né, o crescimento do cristianismo. Por quê? Porque até então o cristianismo ele é considerado uma seita judaica. Por quê? Só era aceito dentro do cristianismo aqueles que eram, no caso, circuncidados, eram batizados como judeus. Então, esses gentios, né, começaram então a migrar para dentro do cristianismo, porque as pessoas com mais idade, né, vamos imaginar assim, serem circuncidadas para depois poderem fazer parte. Inclusive existem discussões aí entre Paulo de Tarso e Pedro a respeito dessa questão. Serem circuncidados para poderem participar do meio cristão seria algo assim um pouco agressivo, porque naquele tempo não existia anestesias e tudo mais, né? E o ato de se cortar o prepúcio seria algo muito arriscado e também muito doloroso. E as pessoas aí, talvez aí com medo e temendo, né, isso, aqueles que eram gentios, passaram a partir daquele momento em que Pedro tem essa visão, serem aceitos, e daí começam o grande crescimento do cristianismo, e existe também aí automaticamente uma diminuição daquela comunidade e da igreja judaica. Mas diante dessa narrativa, né, a respeito do gentil Cornélio, muito depois da morte de Cristo, fica uma questão, né? Será que Pedro teria se esquecido daquele diálogo que teve com Cristo, que está lá em Mateus 16, versos 18 e 19? Vamos ler o que está escrito lá. Também eu te digo que tu és Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Pois esses dois versos, né, 18 e 19, eles são muito utilizados pela Igreja Católica para justificar aí Pedro como sendo o fundador da igreja, sendo que na verdade Pedro se torna realmente fundador da igreja em Atos dos Apóstolos a partir de uma visão que ele próprio acaba tendo, e não com respeito a esse versículo aqui, o verso 16, que está logo aí em Mateus. E agora, através também de todas aquelas ferramentas que eu comentei com vocês no início, esse verso a partir da múltipla atestação, do Lectio Difficilior e da coerência linguística, verificou-se que esses dois versos se encontram somente em Mateus e não estão nos outros evangelhos. E, portanto, também existe aí uma questão da coerência de como foi escrito, da sequência da escritura. Porque vamos analisar agora esses dois versos sendo retirados do capítulo em questão, né? E vocês vão perceber que não se altera o sentido daquilo que está sendo colocado. Então lhes perguntou: E vós, quem direis que sou? Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Assim vocês puderam verificar que mesmo suprimindo-se os versos 18 e 19, o capítulo continua inalterado, o sentido continua sendo, não sofrendo nenhum tipo de alteração. Portanto, a probabilidade desses dois versos terem sido incluídos aí posteriormente é bastante grande. Mesmo porque não existe múltipla atestação, não se encontra esses dois versos em outros evangelhos e tampouco em qualquer outro lugar do Novo Testamento, mas somente nesse local aí, em Mateus, e porque a questão do Lectio Difficilior, né,
a maneira como foi redigido o texto aí não está conforme. Provavelmente pode ter sido redigido em outro momento por outras pessoas e posteriormente incluído nesse local. Mas então, como ficou a Igreja Católica, ou melhor, como ficou a proto-Igreja Católica após a aceitação do gentil Cornélio, incircuncidado, como sendo cristão? E em qual momento depois disso começou então a surgir o termo Igreja Católica? Aqui então nós temos que remontar e trazer à luz da nossa análise Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi bispo de Antioquia, na Turquia, entre os anos 98 e 102, 103. Não existe aí vamos dizer assim, uma precisão com relação a essa data. Mas Inácio de Antioquia foi aí o primeiro a mencionar em uma epístola, uma carta enviada à comunidade de Esmirna, aos esmirnenses, foi o primeiro a estar ali mencionando a Igreja Católica. Vamos dar uma observada no que escreveu Inácio de Antioquia naquele tempo, aqui entre os anos 90 e os anos 98. Segui todos ao bispo, como Jesus segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos, como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada o que diz respeito à igreja. Considera legítima a Eucaristia realizada pelo bispo, ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí esteja a Igreja Católica. Como vocês podem observar, é o primeiro momento em que aparece o termo Igreja Católica. E aqui por Inácio de Antioquia, já por volta do ano 98, quase ano 100, início do segundo século. Portanto, mais uma vez, aqui nós temos a comprovação de que a Igreja Católica ela veio muito antes do que Constantino, muito antes daquilo que imaginam as pessoas aqui. Nesse momento ainda não existia uma ortodoxia, não existiam ainda as escrituras fundamentadas, não existia ainda a organização, a hierarquia e tudo mais. Mas Inácio de Antioquia já falava a respeito disso. E Inácio de Antioquia ainda chamava atenção para outros detalhes, como por exemplo, nesse trecho, né, enviado aqui à comunidade, à própria comunidade dos esmirnenses, e onde ele faz referência a determinados acontecimentos. Preste atenção. Não vos deixeis enganar por doutrinas heterodoxas, nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. Aqueles que viviam na antiga ordem das coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que nossa vida se levantou por meio dele e de sua morte. É absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Como podemos observar aqui, Inácio de Antioquia chamava a atenção da comunidade de Esmirna a respeito da questão que ainda eles viviam como judeus, né? Nós vamos ver daqui a pouco aqui a questão do batismo, né? E toda a concepção disso, como é que aconteceu, né? Como é que isso foi instituído na Igreja Católica. Mas nesse momento aqui, Inácio de Antioquia chamava a atenção de que a comunidade ainda vivia como judeus, mas se diziam cristãos, tá? E inclusive ele manda depois uma outra epístola, né? A epístola aos Magnésios, com o mesmo teor praticamente, né? Porém ele acaba colocando uma observação interessante dentro dessa, no final
da Epístola aos Magnésios. A observação que ele fazia é exatamente com relação à maneira judaizante de viver dos cristãos de Magnésia, da mesma maneira como acontecia com os cristãos de Esmirna. E mesmo sem ter estado em Magnésia, Inácio de Antioquia, já prevendo, já antevendo o que estava acontecendo, enviou a mesma epístola, exatamente, mas com apenas um pequeno adendo, que ele sabia, mesmo sem ter estado lá, que a população da Magnésia, os cristãos da Magnésia, melhor dizendo, estavam vivendo como judeus. E essa questão de estarem vivendo como judeus, né? O cristianismo ter começado, e começou, né? Exatamente com os judeus, só existe uma ruptura nessa questão quando surge a ortodoxia. Quando nós estamos falando aqui de Inácio de Antioquia, nós estamos falando no tipo de uma proto-ortodoxia, ou seja, alguma coisa ainda embrionária, alguma coisa ainda absolutamente superficial. E isso só foi ser solidificado depois, né? Vamos dizer assim, aquela verdadeira ruptura entre o judaísmo e o cristianismo, onde o cristianismo então deixa de ser uma seita do judaísmo para se transformar aí numa religião, foi depois com Teodósio, né, no Édito de Tessalônica, é o nome do documento, e no Édito de Tessalônica é que Teodósio faz aí uma menção à estrutura da igreja. Mas antes disso, nós temos que ver aqui um outro detalhe, né, que é exatamente com relação, e que Teodósio chama a atenção dentro do Édito de Tessalônica, com relação ao batismo. Vamos ver, né, ou melhor dizendo, o que Cristo falou a respeito do batismo, e depois eu venho aqui com minhas conclusões. Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus aproximou-se deles, falou: Todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto também é muito interessante, né? No Evangelho de Mateus, Mateus 28, encontra-se somente no Evangelho de Mateus, ele traz algumas peculiaridades muito importantes. Primeiro, que é o ponto onde se menciona pela primeira vez a trinitariedade, né? A questão trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, é muito interessante, chama a atenção de que os 11 discípulos seguiram, isso já é após a morte do Senhor, né, para uma montanha na Galiléia. E não se cita qual é o nome dessa montanha, sendo que em outros textos bíblicos, sempre os acontecimentos que foram acontecendo, né, durante a passagem do Senhor, né, e também de outros profetas, sempre se foi citado o nome do local. Por exemplo, Monte das Oliveiras, o lugar onde Jesus foi preso e também suou sangue, né? Então é muito interessante essa questão, onde se trata aí exatamente da questão de algo tão importante quanto a questão trinitária, mas também não se especifica o lugar. Normalmente nas escrituras não existe precedente de terem sido feitos dessa forma, né? Mas vamos ver agora no Édito de Tessalônica o que colocou ali o imperador Teodósio, ou na questão aí conhecida como Trinitas. Vamos ver. É nosso desejo que todas as várias nações que estão sujeitas à nossa clemência e moderação continuem a professar aquela religião que foi entregue aos romanos pelo divino apóstolo Pedro, como foi preservada pela fiel tradição, e que agora é professada pelo pontífice Dámaso e por Pedro, bispo de Alexandria, homem de santidade apostólica. Segundo o ensinamento apostólico
e a doutrina do Evangelho, acreditamos na única divindade, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, em igual majestade e em Santíssima Trindade. Autorizamos os seguidores dessa lei a assumir o título de cristãos católicos, mas, quanto aos outros, visto que em nosso juízo eles são loucos insensatos, decretamos que sejam marcados com o nome ignominioso de hereges, e não pretenda dar a seus convertículos o nome de igrejas. Eles sofrerão em primeiro lugar o castigo da condenação divina e no segundo a punição de nossa autoridade, que de acordo com a vontade do céu decidiremos infligir. Muito bem. O interessante observar, né, nesse texto de Teodósio, o Érito de Tessalônica, exatamente a questão central, que é a questão trinitária, né? A questão da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo que isso foi discussão absolutamente muito séria durante quase um século, né? Porque existiam os antitrinitários, ou seja, aqueles que não acreditavam no trinitarismo, e aqueles que acreditavam apenas do binitrinitários. É até meio confuso aqui para falar, binitrinitários. Porque isso não estava, na verdade, se estivesse consolidado nas Escrituras, conforme aparece aí realmente em Mateus, por que teria acontecido toda essa discussão, né, durante mais de um século a respeito da Santíssima Trindade? E por que somente após o Érito de Tessalônica de Teodósio é que isso foi depois, inclusive até colocado dentro do credo, né? Por que isso foi considerado somente depois, né? Porque, logicamente, não havia ainda um consenso, né? E aqui já começa a haver aquela questão teológica, né? É exatamente nesse ponto que começa a aparecer dentro da Igreja Católica a questão teológica, a questão doutrinal, né? E tudo leva a crer que aquilo que está a respeito da Santíssima Trindade no Evangelho de Mateus, que só se encontra no Evangelho de Mateus e naquele verso, foi colocado ali posteriormente. Portanto, podemos, diante disso tudo, né, fazer aqui um breve apanhado, né, uma linha do tempo, né, onde tudo começa realmente com Pedro tendo uma visão dos animais impuros, né, sobre aquele lençol, aceita ali o centurião Cornélio, né, que era um judeu, para estar no meio dos cristãos, e depois com o Inácio de Antioquia, né, que seria aí, vamos dizer assim, os tradicionalistas, né, da igreja, né, na proto-ortodoxia, fazendo aí, guardando e desenvolvendo naquele tempo ali uma série de, vamos dizer assim, ferramentas, né, que seriam necessárias para a futura ortodoxia, e depois, somente depois, em 380, com o Érito de Tessalônica, que entra daí Teodósio. Inclusive vocês puderam verificar, né, nesse texto escrito aí por Teodósio, que naquela época ainda o império, né, o império se colocava ali como sendo o herdeiro de Deus, né, e que o império teria recebido o poder de Deus para estar fazendo cumprir as suas leis, e que o império falava em nome de Deus. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui nesse vídeo, foi um pouquinho mais longo, mas cheio de informações, para que vocês aí possam colecionar, né? Se você gostou, deixa aqui o seu like no nosso canal, no YouTube, né? E sejam bem-vindos, né? Sempre que puderem, assistam essa série Catequese, onde estaremos ali disponibilizando sempre a questão histórica e a questão acadêmica relacionada às Escrituras e também à história da Igreja Católica. Fiquem com Deus. Boa semana.